Boa noite, como estão? Vamos falar aqui um pouco de vírgula, como eu parei na última lição, falando sobre a vírgula. Aqui eu vou mostrar para vocês que não se usa vírgula entre sujeito e verbo, verbo e seus complementos, nomes e seus adjuntos adnominais ou complementos nominais. Aí quando eu digo assim, sujeito e o verbo, veja o exemplo abaixo. Karina comprou maçã. Esta é a ordem direta de uma oração. Quando eu tenho o sujeito, Karina, o verbo depois que é comprou e o seu complemento, que completa o sentido de comprar. Quem compra, compra algo. Então, eu não posso ter Karina, vírgula, comprou maçã. Eu não posso ter Karina comprou, vírgula, maçã. Não se usa vírgula entre sujeito e o verbo e complemento. Se por um acaso eu tirar esse maçã e colocar aqui na frente de Karina, aí sim eu vou estar deslocando um termo, que é o complemento, para frente do meu sujeito, tornando esta oração indireta ou inversa. Aí eu preciso colocar uma vírgula. Como ficaria? No caso, maçã, vírgula, Karina comprou. Posso, professora, sim dizer isso. Aí veja, se eu disser assim para vocês, comprou maçã, vírgula, Karina, posso também. Eu desloquei o sujeito lá para o final, mas eu digo que comprou maçã. O que eu não posso é vírgula entre o sujeito e o verbo e o seu complemento, tá certo? A gente não pode, só se deslocar esse termo. Abaixo eu coloquei assim, nomes e seus complementos adjuntos adnominais não pode também ter vírgula. Por que eu digo nome? Será que é Pedro, Carla? Não. Quando eu falo nome, a gente chama de nome na gramática, substantivo, adjetivo e advérbio, tá certo? Abaixo todos eles, eu tenho pronome, eu tenho o substantivo, eu vou mostrar para vocês cada caso. Veja. Então não se separa, olha aí, amor de mãe é bom. Amor de mãe é bom. Esta palavra amor é um substantivo, né? O amor, eu não estou falando eu amei, aí seria verbo, mas eu falando o amor de mãe é bom. Então, se eu digo o amor, é um substantivo abstrato, porque é o ato de amar, tá? A gente tem que lembrar que o substantivo abstrato, ele está sempre ligado a uma ação do verbo, tá? Eu digo eu sonho, eu digo o sonho é o ato de sonhar, a corrida é o ato de correr. Tá? Então, substantivos abstratos. Amor de mãe é bom. Veja que interessante essa frase. Amor de mãe é bom. Eu tenho o substantivo amor, que é um substantivo abstrato. Eu tenho a preposição de, tenho a palavra mãe e tenho é bom. Observe esta frase de cima com a frase de baixo. Qual a diferença de uma para a outra? Amor de mãe é bom. Eu estou dizendo que a mãe aqui, ela ama. Então, mesmo que você tenha a mesma estrutura ligado por preposição, tá? O nosso substantivo aqui, amor, abstrato, veja que os dois têm preposição. A preposição de, abaixo da preposição a está craseado, porque amor a mãe. Por isso está craseado. Então, tem uma preposição aqui, tá? Quando esse a está craseado é porque então, nós temos dois as, ele se junta e fica craseado. Então, observa que a frase, a estrutura é a mesma. Mas o que é que muda? Veja, amor de mãe, a de cima, a mãe ama. É o amor dela que é bom. No de baixo, a mãe é amada. Amor, a mãe é bom. Então, no de cima, esse termo aqui, ó, do de em diante, é um adjunto adnominal. No de baixo, por quê? É um complemento nominal. Porque quando o termo que está ligado com a preposição ao meu substantivo, ele é passivo, ou seja, quando ele recebe a ação e aqui ela está recebendo a ação de ser amada, isso aqui a gente chama de complemento nominal, tá? Porque complemento nominal é esse termo ligado a um nome por uma preposição. O adjunto adnominal, ele pode tanto estar com a preposição como não ter. Eu posso dizer assim, a corrida de pilotos. Isso eu estou juntando que a corrida, estou dando um adjetivo a ele, de pilotos, não é? Então, eu estou classificando, eu estou determinando, eu posso dizer a corrida de pilotos, é um adjunto adnominal, porque pilotos aí não tem ação de passiva, não está recebendo nenhuma ação, né? Mas veja, nesse caso aqui específico, amor de mãe, a mãe, ela é ativa, ela ama alguém, tá? Embaixo, amor a mãe está amando, então a gente diz que é passivo. Se for passivo, a gente diz que é um complemento nominal. Se for ativo, o termo ligado ao meu substantivo, que é amor, por uma preposição,
Isso aqui é um adjunto nominal. Então, a estrutura é a mesma, porém o sentido é diferente, tá certo? Então, a gente não separa amor, vírgula, de mãe é bom, porque isso estaria separando o meu adjunto adnominal. E a gente não separa também aqui amor, a mãe é bom, porque estaria separando o substantivo que é o nome do seu complemento nominal. Abaixo, uso de medicamentos. Ou seja, uso, né, o ato de usar, substantivo abstrato, ligado pela preposição de medicamentos. Aqui é passivo ou ativo. Uso de medicamentos, quer dizer que os medicamentos são usados. Então, é um sentido passivo. Ele recebe a ação de ser usado. Então, aqui é um complemento nominal. Então, não posso separar também, não. Isso é favorável ao país. Vamos lá. O que é isso aqui? Isso, tá? A gente diz que é um pronome, né? Um pronome demonstrativo. O verbo é favorável. Favorável não é um adjetivo, então toda vez que a gente tem um adjetivo, automaticamente esse termo aqui, ao país, é o meu o quê? Adjunto adnominal, tá? Porque aqui eu não vou ter o país é favorecido, não. Isso é favorável. O que é favorável ao país? Isso. Então, aqui eu tenho uma preposição a favorável a o país. A preposição está aqui, a. Mas isso aqui a gente diz que é adjunto nominal, porque toda vez que eu tenho um termo com a preposição ligado a um adjetivo que é favorável, automaticamente é adjunto nominal, nunca complemento nominal. Abaixo. Agiu contrariamente às leis. Olha aqui esse acraseado, então aqui eu tenho uma preposição. Contrariamente a quê? Às leis. Então, eu tenho uma preposição aqui a, tá certo? Então, automaticamente, as leis é o quê? Um adjunto nominal. Por quê? Porque toda vez que eu tiver tanto um adjetivo quanto um advérbio, por que, professor, eu sei que de baixo é um advérbio? Porque, contrariamente, terminou em mente, a maioria das palavras terminadas em mente é advérbio, tá? É o modo como ele agiu. Tá certo? Então, esse termo ligado à preposição, o que vem ligado a um advérbio, adjunto nominal. Ao país, favorável, adjetivo, adjunto nominal. Em cima, uso de medicamentos. Medicamentos são usados. Sentido passivo, não é? Ligado com a preposição ao meu substantivo abstrato uso, que é o ato de usar. Aqui é complemento nominal. Então, o que é que eu estou dizendo? Voltando para aqui. Não se usa vírgula entre sujeito, verbo e complemento, não se usa vírgula entre nome e os seus adjuntos adnominais, nome e o seu complemento nominal, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e eu estarei completando com outros termos também com o uso da vírgula. Obrigada e uma boa noite.